Boa noite, gente. Meu nome é Yuri Barbosa, sou professor de História. Essa é a aula Roma, Monarquia, República e Império. Para começar aí, a gente tem a imagem aí, né, da representação de Rômulo e Remo, né, com sua loba mãe salvadora aí, né. Esse seria o mito, né, de fundação de Roma. Então vou apresentar primeiro o mito, depois a versão histórica, tá? Na mitologia, então, a gente tem Rômulo e Remo, né? Eles são descendentes de Enéas, que lutou na Guerra de Troia, e da deusa Vênus. Por conta de conflitos dentro da família, né? Na disputa pelo trono, essas duas crianças vão ser jogadas no rio e elas vão ficar na beira do rio, né? Então a loba vai achar eles ali ao lado do rio, vai amamentá-los e vai cuidar deles. Enquanto essa loba está cuidando deles ali, né, um pastor que está passando ali pela região vai avistar esses jovens ali, essas crianças, junto do lobo, e esse pastor vai levar as crianças para a aldeia, né, essa aldeia onde Rômulo e Rêmulo vão crescer até virar adultos, né. Já adultos eles vão conhecer a sua origem, né, eles vão descobrir que tem essa descendência em Enéas e que, enfim, tem a descendência da família real. E também vão descobrir a traição, né, do rei Amúlio, que havia roubado o trono do seu avô. Então eles vão fazer justiça e vão decidir que vão embora daquela cidade, né, que é a cidade de Alba Longa, que seu avô Enéas havia fundado e da qual seus familiares haviam brigado pelo reinado, né, pelo trono. Os irmãos gêmeos então vão embora de lá e eles vão esperar por um sinal dos deuses, né? Eles vão ali para a região a qual eles foram achados com a loba, né? E vão ali fundar uma cidade nova. Para fundar essa cidade nova, eles vão esperar por um sinal dos deuses, né? Para decidir quem vai ser, né? O líder dessa nova cidade dos dois irmãos gêmeos, né? Já que eles teriam ali nascido na mesma hora. Esse sinal dos deuses vai ser alguns urubus que vão aparecer, pelo menos é o que é contado na mitologia, né? E depois que esses urubus aparecem, começa uma série de conflitos na região, né? Porque parte da população vai apoiar o Rômulo, parte o Remo, mas aí no final Rômulo vai acabar matando seu irmão Remo e vai fundar assim, né, a cidade de Roma. Então essa seria a fundação mitológica aí. Já a versão histórica, né, gente, lembrando a mitológica, né, tem a ver com aquilo que é contado nas histórias orais, nos aedos, né? A versão histórica já é feita a partir da pesquisa da ciência, tá? Então a partir da razão. Roma aí, né, gente, deem uma olhada aí, por favor, no mapa, deem uma olhada onde é que fica Roma, olhem esse próprio formato, né, do que vai vir a ser a Itália, né, que lembra essa bota. A gente tem aí os mares aí ao redor, né, e reparem Cartago, lá ao extremo sul. Cartago já é continente africano, tá? Então a gente tem a Europa acima e a África abaixo. Roma, né, gente, vai ser a chamada cidade eterna dos romanos, né? Os romanos falavam isso porque eles achavam que Roma jamais iria cair, né? Algo que de alguma maneira aconteceu, né? A Roma sobreviveu a diversas guerras, né? Por mais que tivesse ali parte da cidade destruída, ela nunca caiu totalmente. Lá a gente tem o Coliseu, o Panteão de Agripa, a cidade do Vaticano, né? Onde fica o Papa. E é uma cidade que ela vai ser construída em meio a incêndios, terremotos, reconstruções, né? A cidade ela se destrói e se constrói, né? Mas ela vai buscar muito do seu conhecimento no início da sua formação, né? Na cultura etrusca, itálica e grega. Isso vai estar presente, por exemplo, na arquitetura, né? Aqueles arcos presentes muito na cultura greco-romana aí tem a ver com essa cultura etrusca, né? A gente tem no coração da cidade o Fórum Romano, né? Que é esse conjunto aí de obras, de prédios, enfim, a Ágora, as câmaras, o Senado, né, que vão ser espaços ali da população fazer a democracia, né, dela participar do governo e ao mesmo tempo se encontrar para celebrações públicas, né. A gente tem que lembrar que tem diversos deuses aí, né, presentes nesse mundo grego e ao longo do ano a gente vai ter diversas festas aí para cada um desses deuses, né, a depender da necessidade de cada um e do próprio governo, né, porque você tem ali algumas festas que são de âmbito privado, pessoal, não só festas, né, mas também o culto aos deuses e o sacrifício aos deuses querendo algo pessoal. Mas você também tem aqueles sacrifícios e aqueles cultos e aquelas festas que são coletivas, visando algo que é para a cidade toda, tá? Que isso vai acontecer nesse espaço público. Então aí nessa versão histórica da cidade, tá, gente? A gente vai ter os povos latinos da beira do rio Tibre, que vão viver de pastoreio. E por eles se verem ameaçados ali pelos seus vizinhos, né,
eles vão ali se unir e fundar a cidade de Roma. Então a cidade de Roma é fundada à beira do rio Tibre por povos latinos. Essa é a versão histórica, tá? Seguindo aí, gente, a gente entra aí já na ideia de monarquia, tá? Então a gente vai ver 3 períodos aí: monarquia, república e império. É importante que vocês diferenciem cada um deles, tá? A monarquia é o primeiro período e é o período dos reis, né? Os reis aí é um governante só, um líder só, né? Um líder que é absoluto. No início, Roma, né, era dominada pelos templos religiosos e chefes de famílias, né? Por uma elite ali local bem determinada, algo que vai ficar presente até o final da sua história, na realidade. Assim, a participação dos plebeus vai crescendo ao longo de sua história, mas no geral a gente tem uma elite que vai estar no poder de Roma ao longo de quase todo o período. Por volta dos anos 600 a.C., os etruscos vão se estabelecendo em Roma e eles vão aí ser grandes comerciantes, prestadores de serviço, vão começar a acumular dinheiro, né? Com esse acúmulo de dinheiro e poder político que os etruscos vão ganhando, eles conseguem aí ter alguns reis. Esses reis etruscos vão trazer modernização, vão trazer prosperidade, vão drenar pântanos, vão construir esgotos, vão construir altas muralhas, além de pontes que vão ligar o rio Tibre. Então a cidade vai prosperar. Eu trouxe esse mapa aí para vocês, o mapa turístico de Roma, então é Roma atual. Mas por que eu trouxe ele? Porque a gente tem o rio Tibre e aí, se vocês forem notar nos detalhes do mapa, vocês vão ver que os grandes monumentos históricos estão ali na beira do rio Tibre. E aí, em específico, esses grandes monumentos que têm a ver com a democracia, tá? Por que eles estão ali na beira do rio Tibre? Exatamente por conta dessa origem que eu falei histórica, tá? Dos povos latinos que na beira do rio Tibre fundaram Roma. Então a gente vai ter ali o Coliseu e os grandes prédios ali que vão ser referências dessa Roma democrática, dessa ágora, vão estar ali nessa região. Em compensação, lá no final, né, desse período do Império, a gente vai começar um processo de cristianização do mundo. Então a gente vai ter ali a construção das igrejas ali também ao redor dessa região, tá? Então a gente vai ter uma série de igrejas ali ao redor dessa região mais política, né? Até a própria cidade do Vaticano, né, que está ali ao lado esquerdo do mapa. Esses assuntos aí da cristianização do mundo eu vou abordar na próxima aula, tá? Dentro dessa sociedade monárquica, então, gente, a gente vai ter 4 principais camadas sociais aí, né? 4 classes sociais principais. A gente vai ter os patrícios, eles vão ser uma aristocracia, né? Uma elite de sangue, uma elite que tem sangue romano e que vai manter o poder por meio da posse de terra, né, gente? Quem tem a terra, né, a terra que produz ali riqueza, vai conseguir dominar os outros povos, né? Até porque você tem as pessoas mais pobres que vão precisar de terra também. Então você arrenda a terra para essas pessoas e coleta imposto delas. Então quem tem terra tem tudo, essencialmente. Quem tem terra tem aquilo que é necessário para produzir, para se viver. Então os patrícios aí vão ser nobres, vão ser donos da terra, do gado e únicos possuidores de direitos políticos. Só eles vão participar da política, ter direito a voto, virar senador e por aí vai, tá? A gente vai ter os plebeus, que vai ser a grande parte da população, são pequenos agricultores, artesãos, mercadores, eles não têm direito político e vão poder ser escravizados por dívida, ou seja, o plebeu ele normalmente trabalha para um patrício ou tem que pagar imposto para um patrício porque ele vive na terra de um patrício. E se ele ficar devendo para esse patrício, ele vai poder ser escravizado, ou seja, ele vai ter que ficar um tempo trabalhando para esse patrício para pagar a dívida dele. A gente tem os clientes, que são servidores protegidos dos nobres, né? São pessoas ali que estão próximos dos patrícios, né? Que vão ter esses patronos, né? Essas pessoas que vão financiar elas ali porque elas vão auxiliar de alguma maneira, né? São pessoas que normalmente têm algum tipo de conhecimento privilegiado, que têm contatos, que têm alguma coisa a oferecer para esses patrícios. E a gente tem os escravizados. Os escravizados nesse período da monarquia é um pequeno número, mas a gente vai ver que no final do Império, quando o Império Romano conquista vários outros povos, a gente vai ter um aumento grande desse número de escravizados, né? Já que você vai ter outros povos sendo conquistados. A autoridade, então, nesse momento da monarquia, ela é dividida entre o rei, senado, que é representado ali pelos patrícios, e pela Assembleia, onde os militares ali têm muita importância, né? Os militares que têm muita importância nessa sociedade, gente, porque você tem que defender a cidade. E essa defesa e essa manutenção do território é muito importante. Então os militares são uma figura essencial em toda a Grécia e Roma, tá? Nesse período inicial da monarquia, né, quando o rei morria, a coroa não ia para seu filho, mas sim para uma indicação do Senado que deveria ser aprovada pela Assembleia. Então o cargo de rei, né, ele ficava ali até sua morte e depois ele iria para outra pessoa, normalmente para um patrício, né, já que os patrícios é quem estão mandando ali nessa elite e estão participando também do alto escalão militar.
A gente vai ter a entrada dos etruscos em guerra com seus vizinhos aí. Isso vai fazer com que os patrícios aproveitem do momento, né, da situação, e eles vão derrubar o rei etrusco. Esse rei etrusco, né, que era o rei de Roma ali, chamava Tarquínio, era chamado de Tarquínio Soberbo, né? E a partir da queda de Tarquínio Soberbo, desse rei de Roma aí, que era um etrusco, a gente vai ter a fundação aí, o início da chamada república. Se na monarquia o poder era de um rei absoluto, agora na república o tempo é do público, do Senado, e a coisa agora é pública. Ela é feita na ágora, naquela praça pública e naquelas ideias que eu dei na última aula, tá? Então durante a república aí, né, proclamada pelos patrícios, que vão controlar aí o poder como sempre, né, essa elite rica, eles vão ocupar aí os altos cargos e a gente vai ter alguns cargos aí, dentre eles o de cônsule, vão ser 2 cônsules, né, e eles vão comandar o exército, vão presidir e administrar a cidade, presidir o Senado, tá? A gente tem os protetores, que vão ser responsáveis pela aplicação da justiça, os questores, que vão cuidar da arrecadação de impostos e de despesa pública. A gente vai ter os edis, que vão ser responsáveis pelo policiamento, pelo abastecimento, pela conservação das ruas e organização do espaço público de maneira geral. Vai ter os censores, que vão fazer parte da contagem e classificação das pessoas, né? A gente tem essa classificação aí para hierarquizar, para diferenciar quem vai ter direito, quem não vai ter direito político. E a gente tem a figura do ditador. O ditador era para ser uma figura, né, que era para existir durante 6 meses, quando necessário, né? Ele dá pleno poderes aí a uma pessoa, né, quando a gente tem uma grave ameaça à república, né? Quando a república está sendo botada ali em perigo, por exemplo, por outro povo ou por um golpe de Estado. Então isso justificaria você ter um ditador, para esse ditador poder botar ordem nas coisas e fazer com que a república se mantenha, né? Que você não tenha ali pessoas assumindo poder demais, não virando ali um rei, né? Não virando um imperador ali, né? Alguém que vai imperar sobre tudo. Então o ditador, ele estaria ali como uma figura que faria esse meio de campo, para não deixar ninguém ter poder a mais, para fazer com que esse poder a mais volte lá para baixo, para uma república de todos. O poder então dessa sociedade vai ficar na mão dos patrícios e de uma elite. Isso vai gerar insatisfação, né, gente? A gente vai ter uma série de revoltas aí dos plebeus. Esses plebeus, eles vão contribuir aí tanto com o imposto pagando para o governo, né, quanto servindo no exército, né? O exército era formado aí grande parte por plebeus, tá? E a gente tem aí o Senado e a Assembleia, aí, que são espaços aí também de participação política. No Senado a gente tem 300 patrícios aí, né? Um título do Senado que fica para toda a vida e vai ter aí a função de controlar o tesouro público, de propor guerras e paz. A gente tem as Assembleias das Tribos, que são reunião dos cidadãos de acordo com sua origem local, residência, né? É uma assembleia ali local. A gente tem a Assembleia da Plebe, que é formada por plebeus para tratar de assuntos específicos dos plebeus. E isso é muito importante, porque os plebeus é uma grande classe da população. Eles ter esse espaço para se organizar vai propiciar que lá na frente eles consigam garantir alguns direitos para os plebeus. A gente tem a Assembleia Centuriana, que é formada pelo exército, né? Pelos militares, aí, com os militares, logicamente, com os militares ricos, né? Já que os militares são muitas pessoas nessa sociedade, mas aí é uma pequena elite desses militares que vai participar, assim como qualquer espaço político aqui, tá, gente? E vale lembrar aí que mulheres e escravos não têm cidadania, então eles não participam de nenhum desses espaços, tá? Os plebeus aí, né, então eles vão se organizando e eles vão conquistando alguns direitos, tá? Eles são, por exemplo, obrigados a servir no exército. Quando obrigados, né, isso vai gerar uma série de dívidas, né? Porque você trabalha, por exemplo, ali na agricultura. Se você tem que servir o exército, você vai ficar 2, 3 anos, às vezes viajando, às vezes mais, né? Tem gente que vai ficar aí 10, 20 anos viajando o mundo, né, fazendo as ocupações aí, de Roma por outros lugares. Então você fica um longo tempo fora de casa, então isso vai gerar uma série de dívidas, né, e complicações para sua família, tudo mais. Então esses soldados, quando voltam para casa, muitas vezes eles estão todos endividados. E isso é um problema, porque se você ficar endividado, você pode ser escravizado, né? Um problema na época. Por isso que a Assembleia de Plebeus, por exemplo, vai exigir aí uma série de coisas, né? Vai começar a se organizar em lutas sociais aí que vão durar durante 200 anos e vão conquistar alguns direitos, tá? Então a gente vai ter aí no tribunato da plebe o direito de eleger um tribuno da plebe para defender os seus interesses, né? Então a plebe vai começar a ter um representante. A gente tem a lei das 12 tábuas, um conjunto de leis escritas em placas de bronze, que vai ter ali
vai evitar, né, vai ser um mecanismo para que você evite que os patrícios façam interpretação da lei, né, e do que está acontecendo em Roma de acordo com seus próprios interesses, né? É uma maneira ali de você botar um poder moderador no que está sendo feito dentro do Congresso, né? E de alguma maneira ali, né, dar um pouco mais de voz para os plebeus. A gente tem a lei Canuleia, né, que vai permitir o casamento de plebeus e patrícios, algo que era proibido, né, antes dessas conquistas aí sociais. Por último, aí, né, as leis Licinas e Sextias. Um dos cônsules, né, que são dois, um vai ter que ser plebeu, então a gente vai ter um plebeu e um patrício como cônsules da cidade, que são as representações máximas aí, né, e vai cancelar parte da dívida dos plebeus com os patrícios, né. Em seguida vão conquistar também o fim da escravidão por dívidas e vão conquistar o acesso às magistraturas, aqueles vários cargos, né, que antigamente ficavam só na mão dos patrícios. Logicamente que poucas pessoas vão chegar nesses altos cargos, tá, gente? A gente tem que lembrar que os plebeus, no geral, são muito pobres. Então, muitos poucos plebeus vão poder conseguir juntar, por exemplo, dinheiro para poder trabalhar o dia todo como magistrado. Como é que ele vai trabalhar como magistrado se ele não recebe como magistrado, né? Então você tem que ter dinheiro para poder exercer essa cidadania, você tem que ter algum tipo de renda. E muitos plebeus não têm essa renda, então não tem como acessar esses cargos, tá? Você não tem uma isonomia, ou igual participação de todos, já que a condição entre as pessoas aí está sendo diferente. Então a gente vai ter esse grupo de plebeus que vai surgir a magistratura, e eles vão dar origem, junto com alguns patrícios, à classe dos nobelitas, aí, uma nova classe social aí de elite que vai surgindo nos próximos anos aí. Durante esse momento aí, Roma vai conquistar a Itália, né, gente? A Itália que hoje em dia seria essa bota aí amarela no mapa aí, né? Durante esse momento, né, de maior participação política da plebe, né, a plebe que faz parte dos exércitos aí, os romanos vão buscar se defender e conquistar alguns dos vizinhos próximos aí, né? E isso vai gerar uma expansão do que seria Roma aí, tá? Nesse momento. Lógico que essa expansão é visando o comércio, tá, gente? Então Roma vai conquistando aí esses novos territórios e com isso ele vai fazendo aí alianças, né, com esses povos que estão sendo conquistados. Essa foi uma prática romana para conseguir manter seu império, né? Ele chega, conquista o povo, mas ele deixa ali alguns representantes desse povo também no poder e tudo, todos submetidos logicamente ao comando central de Roma. Mas ele deixa algumas figuras do poder local para quê? Para que esse poder local se mantenha sem grande problema. Então essa é uma das grandes espertezas de Roma, tá? Ela sempre vai fazer aí, ela conquista um território, mas ela vai fazer uma aliança com esses territórios. Esses territórios que são conquistados vão ser chamados aí de províncias, tá? As legiões romanas aí, né, os exércitos romanos então vão conquistar essa península itálica, tá? Essa região amarela, verde aí, toda essa região. E a cidade de Roma vai começar a estabelecer direitos e deveres para os seus povos aliados ali, né? E essa cidadania que eles vão poder exercer nesse mundo romano. Lógico, esse mundo romano que está centralizado sobre Roma. Roma é o grande espaço de democracia, mas a partir de Roma você dominaria todo esse território, tá? E esse território todo que é de províncias, né, que estão ali submetidas ao poder central de Roma. Após essa expansão ali na Itália, né, na Península Itálica, Roma vai continuar essa expansão e agora ela vai lá para a África já, tá? A gente vai ter a expansão aí pelo Mar Mediterrâneo, né? O Mar Mediterrâneo que liga ali a Itália à África, né? E a gente vai ter a cidade de Cartago, que é uma cidade que vai na atual Tunísia, né? Que é fundada ali pelos povos fenícios no norte da África. E a gente vai ter 3 guerras aí, né? Chamadas Guerras Púnicas, que vão levar os romanos à vitória sobre a cidade de Cartago. Quando eles derrotam, né, esses exércitos aí de Cartago, eles vão vender os sobreviventes como escravos e vão transformar o território em uma província de Roma. Em seguida, eles vão continuar sua expansão pela Macedônia, pela Grécia, pela Ásia Menor, e Júlio César vai conquistar a Gália, que seria ali a região da França, Bélgica, Itália, existe, entre outros países ali no meio da Europa, tá, gente? Vai invadir também o Egito e a África. Ou seja, o Império Romano ali, né, ele vai se expandir para a Europa, para a África ali, tá, e chegar até parte ali do Oriente Médio, tá, gente? A gente vai crescer. Aí eu quero que vocês reparem nos mapas, o primeiro mapa que eu coloquei, que é de Roma e da Itália, e olhem depois o último mapa que eu vou colocar, que já vai ter todo esse império já formado. Reparem na diferença, por favor.
Com o aumento desse império, então, gente, a gente vai ter o enriquecimento do Estado romano, né? Porque o Estado romano agora está cobrando imposto de uma região muito maior. A gente vai ter a classe dos cavaleiros surgindo, que são homens ricos do comércio, que vão cobrar imposto, que vão ser ricos graças ao comércio, cobrança de imposto e serviços prestados a Roma, né? Eles vão acumulando aí terra e bens, né? A gente vai ter também um número no aumento de escravo. Por que os escravos vão aumentar? Porque Roma vai conquistando novas províncias, né, novos territórios. Durante essa conquista de novos territórios, você escraviza parte da população, normalmente o exército e os homens. E como quarta consequência, a gente vai ter a terra na mão de poucas pessoas, tá, gente? Por mais que a gente tenha aí um crescimento tal desse Império Romano e desse Império Romano que tem uma certa democracia na sua ideia fundadora e tudo mais, esse império é um império das elites, e tanto o acesso à terra, como a dinheiro, quanto os privilégios sociais estão na mão de uma pequena camada da população. As guerras aí então, gente, vão gerar muitos escravos, tá? E a Península Itálica vai ser formada então por grandes propriedades aí escravistas que vão produzir principalmente vinho e leite para exportação. E em busca de liberdade a gente vai ter algumas revoltas aí, né, de escravos, dentre eles a revolta de Espartaco aí. Ele vai ganhar adesão aí de milhares de escravizados e homens livres, chegando a 100 mil combatentes aí em suas tropas, né? Ele era um gladiador, e aí essas pessoas vão começando a revolta e vão se juntando e formando um exército ali junto com Espartaco, tá? Esse exército de Espartaco ali vai dominar a região sul da Itália, e ele vai ali ficar em conflito durante 2 anos até ser vencido pelos exércitos de Roma, tá? Quando ele é vencido, logicamente, Espartaco aí e cerca de 6 mil de seus homens vão ser presos, crucificados e vão ser expostos nas estradas, né? É uma maneira do Império botar medo nessas revoltas, né? Falar que esse tipo de revolta não vai ser permitida, né? Principalmente uma revolta feita por escravos aí. Escravos que é grande parte dessa população, e essa escravidão que mantém, né, todo o sistema econômico ali greco-romano dessa elite, já que ele não tem que pagar salário, nem direito social, nem dar nada para essas pessoas, né? É uma maneira de você ter mão de obra barata ali, quase de graça. Então, gente, a gente vai ter essa sociedade aí bem elitista, né? Que a terra vai estar na mão de poucas pessoas, né? Durante as guerras, né? Essas terras vão cada vez ficando mais concentradas ali na mão de poucas pessoas, enquanto isso os plebeus que estão lutando na guerra, que estão ali na frente, morrendo, ficando doentes, perdendo pedaço do corpo, né? Esses plebeus vão acumulando prejuízo, né? Porque eles vão acumulando dívidas e prejuízos em casa, né? Durante a guerra. Além de eles não terem, né, os lucros, né, que essa elite está tendo, né? Por meio de terras, por meio dos saques, por meio dos pagamentos e tudo mais que é feito. De todos os privilégios, né? A gente também tem outro fator aí, que é o aumento dos escravos, né? Com o aumento dos escravos, muitos dos camponeses vão ficando sem trabalho, né? Já que você tem mão de obra gratuita aí, né? Ou quase grátis. Isso vai levar um fluxo aí do campo para a cidade em busca de vida melhor. Isso vai levar, né, aí os irmãos Graco aí, né, por exemplo, a lutar pela terra, né? Que luta foi essa? Tibério Graco aí vai se pronunciar no tribunal da plebe em 183 a.C. e ele vai propor uma reforma agrária. O que essa reforma agrária vai querer? Limitar o tamanho da terra que o indivíduo poderia ter e distribuir os lotes de terra entre os cidadãos mais pobres. Isso logicamente vai gerar uma tensão, né, entre os camponeses e os proprietários de terra. Tibério vai ser assassinado e 10 anos depois o seu irmão Caio Graco vai conseguir ser eleito e ele vai dar continuidade a essa reforma agrária. Ele vai estender a cidadania a alguns povos aliados e vai obrigar o governo a pagar equipamento militar aos soldados na guerra, né? Os soldados, quando eles iam para a guerra, eles tinham que pagar o seu próprio equipamento. Esse, por exemplo, é um dos motivos dos soldados já começarem a ir para a guerra com endividados. Eles já começavam tendo ali que pagar seu próprio equipamento, então ele já começava devendo quando era convocado para a guerra, por exemplo. Uma convocação que muitas vezes era obrigatória. Então os dois irmãos Gracos aí, eles vão conseguir avanços, né, para os plebeus, mas ao mesmo tempo eles vão ser assassinados, vão ser grandes símbolos aí nessa luta e conquista por terra, já que eles vão propor essa reforma agrária. Durante esse período aí, tanto da crise da reforma agrária, né, uma coisa que está sendo discutida, a terra na mão de poucos, a gente também vai ter uma crise aí e uma ascensão dos militares, tá? A gente tem o general e consumário que vai promover a reforma militar. Essa reforma militar vai instituir o pagamento fixo de salário aos soldados e direito à parte nos saques realizados, né? Algo que antigamente só ficava ali na mão da elite. Isso logicamente vai levar a um aumento, né, da inscrição, do alistamento para o serviço militar, já que a gente tem uma grande parte da população ali pobre, né,
e ter salário fixo, ter direito aos saques, é você ter direito a algum tipo de futuro. Então muita gente vai se alistar no exército durante esse período. Esses novos soldados que se alistaram no exército, que estão recebendo pagamento e que estão vinculados ali com seus generais ao vínculo do saque, já que eles vão estar com seus generais e o saque que vai ser feito com esses generais vai ser o que vai ser dividido com eles, eles vão criando um vínculo ali tanto durante a guerra quanto um vínculo, né, de dependência financeira ali com relação a esse pagamento, às expectativas criadas. Então esse laço ali entre os soldados e seus generais vai levar uma lealdade, uma solidariedade, e isso vai dar força aos generais no cenário político. A gente vai ter a ascensão aí de Júlio César, por exemplo, que vai conquistar a Gália, né? A gente tem um outro general aí, o Sila, que ele vai ocupar o cargo, né, logo após Mário, né, do consulado. Ele vai entrar em Roma e ele vai se aclamar ditador perpétuo. Sila faz isso, né, porque Mário estava ganhando muito poder aí com suas reformas, né, tanto que Silas vai lá e mata vários dos amigos e dos partidários ali de Mário. Isso vai dar origem, né, a um conflito dentro da própria república, né, já que alguém tomou ali o poder de ditador e enfim, fez uma série de assassinatos e enfim, algo que vai gerar uma tensão dentro de Roma, né. Então a gente vai ter um período ali de uma guerra social e um período de tensão com a ascensão desses militares. Júlio César vai aproveitar aí da sua popularidade, né, já que ele conquistou a Gália ali, né, um dos grandes desafios, né, para vocês saberem aí desse conflito dos romanos e da Gália, é bem representado pelo Asterix e Obelix, né. Asterix e Obelix são ali dois personagens que seriam desses povos galeses e que estariam ali em guerra com os romanos em diversos dos seus episódios e filmes, né. Então Júlio César vai se juntar a Pompeu e Crasso e eles vão formar o primeiro triunvirato, que é um acordo de generais militares para manter ali o domínio e a ordem em Roma de alguma maneira. César vai se voltar, né, contra Roma e contra o triunvirato de alguma maneira e ele vai combater aí as forças de Pompeu até que ele vence essas forças, né, e vai exigir do Senado o título, né, o cargo de ditador. Quando ele toma essas medidas, né, César vai perdendo ali sua popularidade ali dentro do Senado. Os senadores acusam ele de trair a República e aí a gente vai ter, né, o assassinato de César em 44 a.C. Esse assassinato dele é aquele momento, né, qual ele fala aquela frase clássica, né, até tu, Brutus. Quem era Brutus? Brutus era o filho dele, que também era um senador e que apoiou a tese de que ele estava traindo a república. Então o próprio filho também deu uma punhalada ali, deu uma facada nas suas costelas, né, para matar ele, para matar o ditador, né, que aparecia para Roma. Com a morte de César, a gente vai ter a criação do segundo triunvirato. Nesse segundo triunvirato, a gente vai ter a figura aí, que é um familiar aí do César que acabou de ser morto, que é Otávio, né? Esse Otávio vai estar junto com Lépido e Marco Antônio que está junto com a Cleópatra lá no Egito. Então a gente vai ter esses três generais aí que vão formar o segundo triunvirato. Em determinado momento eles vão brigar também. Otávio aí, descendente do César, que também tentou dar o golpe e se tornar ditador, dessa vez vai dar certo. O César que não conseguiu, né, agora seu familiar Otávio vai conseguir dar o golpe no Senado e proclamar-se primeiro imperador romano. Então a gente vai ter aí como até o nome dele, né, vai ser um nome enorme aí, né, o nome desse primeiro imperador, exatamente porque ele acumula tanto o nome do seu familiar que tentou dar o golpe antes, quanto ele acumula uma série de nomes ali a partir do título, tá, gente? Então ele vai ser príncipe, ele vai ser Augusto porque Augusto é ser venerado, é alguém que deve ser venerado. Então ele é Otávio Augusto, o Otávio que deve ser venerado, e ele vai ser um imperador. Então o imperador Otávio Augusto, agora proclamado. Então a gente vai ter no primeiro momento, gente, monarquia, época dos reis, do poder único, esse poder que mudava, né, com a morte do rei, mas que era de uma pessoa única. A gente vai ter o período da república, coisa pública, né? A coisa da ágora, da democracia, do povo fazendo poder. Lembrando que esse povo, logicamente, é uma pequena elite. E por último, império. Império que vai voltar a características ali da monarquia, né? Características de um governo único, de um soberano único. Só que dessa vez ele não vai ser eleito, né, pelos patrícios e tudo mais. Agora ele vai ser um imperador ligado ao exército.
Não vai ter uma ligação mais política ou religiosa. Agora o exército está tomando conta, tá? Durante esse período imperial. Esse período imperial que a gente vai estudar na próxima aula. Então, da passagem aí, gente, nesse período final, tá? Da passagem da República para o Império, que é o tema da próxima aula, a gente vai ter algumas mudanças. A gente vai ter o poder do Senado na mão do imperador e perda de poder político da plebe, que não vai poder mais propor e aprovar as leis, né? E a gente vai ter também a permanência de algumas coisas. Roma vai continuar como centro de poder, a elite romana continua colaborando entre si, vai continuar a competição com as elites das províncias, tá? Essa competição entre Roma e as elites locais, né? O Senado pode perder poder, mas continua na mão de uma aristocracia italiana. E por fim a gente vai ter as elites das cidades buscando aliar-se ao imperador para conseguir vantagens. O imperador que aí é a grande figura de poder nessa transição da república para o império, né? Agora, quando a gente sai da república, quando a gente entra no império, o imperador é que vai mandar em tudo. E aí, por favor, olhem, deem uma olhada no mapa, tá, gente? A Itália é aquela botinha onde vocês veem Roma lá no centro. Então é um império que começou lá em Roma, que ele vai se expandindo, expandindo, expandindo até virar esse mapa aí, que vai ocupar a Europa, Oriente Médio, África aí, tá? Aí por último, gente, a bibliografia que eu usei, basicamente a mesma bibliografia da mesma aula. Como eu já tinha botado uma lista, né, na aula de as origens do pensamento grego, de filmes, de livros, de uma série de coisas sobre Grécia e Roma, eu botei agora só algumas poucas sugestões aí. Botei um documentário sobre César, botei Asterix e Obelix e botei aí um desenho sobre Roma Antiga, tá? Que vai falar um pouco desse período nosso aí e de alguns personagens importantes desse período, tá? Então um desenho animado aí sobre a aula. E por último deixo a referência aí do Laboratório de Arqueologia Romana Provincial da USP. A gente vai ter várias ferramentas dentro desse laboratório que vão permitir o estudo dentro dessa temática que eu trabalhei. São ferramentas que estão todas na plataforma desse laboratório que vocês podem acessar e a partir deles investigar esse mundo romano aí, a partir de representações 3D. E é isso, gente, a aula de Roma, Monarquia, República e Império. Império que a gente também vai trabalhar na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.